pessoal, começando aqui o nosso Conexões PE, mais um programa aqui no nosso canal. Lembrando a você, quem quiser assistir os outros programas, está tudo lá no nosso canalzinho do YouTube. Vá lá, compartilhe, salve, se inscreva no nosso canal. E hoje temos um convidado aqui muito especial que nosso Eduardo aqui vai apresentar. Eduardo. Olá, pessoal. Nosso convidado hoje, João Braga. O tema mobilidade e trânsito na cidade do Recife. João Braga é engenheiro mecânico pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi vereador de Recife, deputado estadual por 3 mandatos, secretário municipal de infraestrutura do Recife, secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, secretário também estadual de Defesa Social. Foi diretor da Coab em 1979. Atuou à frente da Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano do Recife, promovendo políticas sobre mobilidade, transporte coletivo, ciclovias, etc. E hoje atua como consultor em gestão pública. Doutor João Braga, muito obrigado pela sua participação e atenção no nosso programa. Eu que agradeço. Doutor João Braga, eu queria primeiro fazer um panorama atual. O senhor que é um especialista, como é que o senhor está avaliando hoje a mobilidade urbana aqui no Recife? Quais são os gargalos que a gente pode apontar nesse momento? Olha, às vezes eu dou algumas palestras nas universidades ao pessoal de engenharia e sempre pergunto a mesma coisa que você está perguntando. E a maior parte responde assim: é fazer mais ruas, fazer mais alargamento. E é pessoal de engenharia ou de arquitetura, esse pessoal que faz esse tipo de resposta. Aí eu pergunto assim a eles, quando eu vejo, né, as perguntas, o mais frequente é isso. É abrir mais ruas, abrir mais... Eu digo, vocês sabem que a maior parte não conhece o Recife, e só quem conhece o Recife mesmo é quem trabalha nele, ou teve a oportunidade de ter alguns cargos, como eu tive essa oportunidade. Eu fui diretor da Coab em 1979. 79, 80, 81. No início de 82, eu pedi demissão, porque eu tinha um compromisso com o Marcos Freire para ajudá-lo na campanha e saí para ajudá-lo. Nós perdemos por pouco, mas perdemos. E quem ganhou foi Roberto Magalhães. Mas eu sempre digo, 79 e 80, 81, 82 só foi janeiro. Eu pedi demissão. Foi talvez a mais criativa participação minha em governo. Porque tinha muito dinheiro. O governo federal tinha criado o BNH. E o BNH vivia de uma contribuição dada pelos empresários, que era o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Pronto, o FGTS. Esse FGTS seria repassado para o empregado quando ele fosse demitido, ou então quando ele se aposentasse, para comprar um bem, comprar qualquer coisa, ou para a vida dele, era dele esse dinheiro. Mas como tinha sido criado recentemente, e as cidades ainda não tinham uma estrutura para fazer projetos para o BNH, quem fosse mais esperto na apresentação do projeto, com mais velocidade, você tinha um resultado muito interessante. Eu vou dizer a você o seguinte: tem algumas dessas áreas que hoje são bairros, como Chão de Estrelas, por exemplo. Chão de Estrelas. Esse nome foi eu quem colocou. Por quê? Porque eu fui vistoriar aquela área, que era uma área grande, para fazer um conjunto habitacional. Por quê? Porque o DENOX, naquela época, DENOX, Departamento Nacional de Obras, alguma coisa assim, o DENOX,
tinha colocado numa matéria no jornal de que ia alargar o rio Beberibe. Esse conjunto, esse fica num terreno que fica já chegando no rio Beberibe. Então, e tinha uma favela ali, chamada Cabo Gato. E o outro era uma favela grande já, tá certo? Então, nós tiramos o pessoal de Cabo Gato, todinho, porque o DNOS ia tirar o pessoal do Cabo Gato. Eu digo, eu faço isso dele. Não, me dê um dinheiro, que eu faço essas casas por autoconstrução e fica todo mundo no próprio local. Não vai ter ruídos com a população. E seria mais justo que esse pessoal ficasse lá. Aí eles concordaram. Eu digo, eu entro com o terreno, quer dizer, o Estado entra com o terreno, que nós éramos da Coab, e eu resolvo esse problema. Pronto. Aí ele disse, está feito. Você tira o pessoal todo dia, eu tiro, mas eu preciso 1 ano para tirar. Não tiro de imediato, não, porque para tirar de imediato tinha que ser na porrada e alguma coisa parecida, tá certo? Ia dar problema político, né? Pronto, foi dito e feito. Ele me deu 1 ano, comprei o terreno, que era muito grande, o terreno ali, tá certo? Interessante, um dia que eu fui ver o terreno, eu e mais 2 amigos meus, que eram meus diretores, meus gerentes, quando cheguei no terreno, tinha um cidadão já velho, eu não digo que é velho, mas já usado, tá certo? E eu digo, olha, o senhor tenha calma, porque estava tudo plantado. Eu vou pagar todas as plantas que estão aí, essas melhorias. Está no contrato. Eu vou fazer essa remoção para cá, mas o senhor não perde nada. Agora, o senhor tem que me garantir que vai comprar com esse dinheiro, que é grande, o dinheiro, o senhor vai comprar uma casa para o senhor, ou um sítiozinho para você continuar plantando. Você pode deixar, que eu vou seguir o seu conselho. Então, aí, vamos supor, ele recebeu assim, vamos supor, hoje uns 100 mil reais. Muito dinheiro, tá certo? Assim, para ele, né? Muito para ele. Aí, no primeiro final de semana, eu soube que ele tinha ido para um cabaré. Como tem em filmes, você tem aquela mulher dançando e o cara botando um dinheirinho aqui na calça da mulher. Tá entendendo? Cheio de dinheiro. Aí eu fui a ele e disse, olha, as 2 partes eu não vou mandar para o senhor, não. Eu vou primeiro fazer, quer dizer, comprar uma coisa com o senhor. Mesmo vou comprar. Com esse dinheiro, eu vou lá e compro, pago, etc. Aí ele acalmou-se. Ele já até faleceu. A semana passada eu estava falando com um pessoal da área e me disseram que ele tinha já falecido. Realmente era a hora. Mas essa questão que o senhor levanta aí, da questão do chão, mobilidade está relacionado também com o crescimento dos bairros? É isso? Não, está com o trânsito, né? Certo. Você veja, quando você pega uma favela dessa, certo, que é Cabo Gato, nas margens do rio Beberibe, você, para tirar os barracos da margem, se você não der um uso para a margem ao mesmo tempo, no outro dele está invadido. Eu vou ler vocês devem conhecer. Atrás do shopping Recife, tem inclusive um túnel lá. Recentemente não, faz uns 3 anos, porque a gente tem dificuldade de dizer se é antes ou depois da pandemia, né? Eu digo recentemente porque, tirando a pandemia, é recentemente, certo? Aquela obra todinha que quem fez ali foi do governo Jarbas, como prefeito. Eu me lembro muito porque eu andei por ali, toda aquela região, era só água quando chovia. O supermercado ficava pela metade com água. Isso. Um colégio dava as férias aos meninos porque estava tudo inundado, etc. Aí eu tive que preparar um trabalho muito forte eu tinha credibilidade com esse povo. Se eu dissesse que ia dar uma casa, sabia que eu ia dar uma casa, tá certo? Quer dizer, não tinha aquele negócio de mais, menos, etiqueta, tal, porque faltou dinheiro, não tinha não. Até porque não faltava, porque essas coisas eram feitas, organizadas com o próprio BNH. O BNH foi uma grande invenção do governo,
tempo dos militares, uma grande invenção para produzir habitação popular. Hoje eu vejo usando esse dinheiro aí do BNH, depois acabaram o BNH e ficou a Caixa Econômica Federal como sucessora do próprio BNH. Mas o BNH permitiu que, era o governo Marco Maciel, que não fizeram 100 mil casas, mas permitiu que ele dissesse que foram feitas 100 mil casas. Tinha uns 40 mil, 30 mil, tinha. Agora, contando com as favelas que nós entramos e urbanizamos as favelas, como, por exemplo, Brasília Teimosa. Brasília Teimosa. Tinha um projeto de Jaime Lerner, que foi prefeito e governador do Paraná e prefeito de Curitiba, que inventou a faixa, quer dizer, os BRTs. Que aqui tem. Mal feito, mas tem, tá certo? Aqui falta muita coisa para ser um BRT mesmo, tá certo? Mas ele tinha um projeto para Brasília Teimosa, tirar todo mundo e fazia lá um complexo hoteleiro com turístico, etc. Aí pronto. Aí eu perguntava assim, e esse pessoal vai para onde? Foi essa pergunta, acabar com esses projetos malucos, tá certo? E esse pessoal vai para onde? Aí vai para lá de Macacos. Macacos era um bairro ali, ó, parece que era Paulista ou Olinda por ali, para lá de Macacos. Pronto. Aí pronto, não dá para trabalhar assim. Tinha que ser uma pessoa que pensasse diferente. Não, vamos fazer um programa diferente aqui. E não é tirar esse pessoal. Quer dizer, então tem muito desses locais que eu ia para ver, para tentar ver se reduzia Bom, vou dar um caso. Zé Jorge, que era secretário, ia viajar para Brasília, aí disse, Braga, vá amanhã nessa reunião aí com o governador, que o pessoal conseguiu uma liminar para tirar todo mundo embaixo da Chesse, na BR-232. Aí tirar todo mundo dali. Aí eu cheguei lá, estava lá, Marco Maciel com um mapa, né? Estava a Chesse, que tinha saído a liminar deles, a sentença lá. Nem mais liminar não, já era para tirar o pessoal. E a polícia. Cheguei lá, fiquei lá no meu cantinho, o Marco Maciel olhou, aí começou a explicar, e pediu para o pessoal da polícia explicar como ia ser a remoção. Qualquer remoção é um desastre, sobretudo quando é feito pelo governo. Aí tem confusão, tem não sei de quê, tem passeata, é um desgaste muito grande. Aí, tudo marcado lá, passei tal hora, pronto. Aí quando eu perguntei, não, esse pessoal vai para onde? Mesma pergunta eu faço. Ainda hoje eu faço. Ele vai para onde? Tem que dar uma solução. Pois é, pegando esse gancho, o senhor falou sobre cidades e o próprio BNH, que a Caixa hoje, né, substitui. Fazendo um comparativo nacional com outras capitais, o Recife tem, me corrija se eu estiver errado, aproximadamente aí 218 quilômetros quadrados, mais ou menos. Quer dizer, a densidade da cidade do Recife hoje, ela está entre as 4 capitais do Brasil. Quer dizer, qual é o desafio que a gente tem com relação ao trânsito? O que é que pode melhorar? Porque, em relação a isso, porque assim, a gente percebe que, por exemplo, João Pessoa, Maceió e outras capitais estão preocupadas em ocupar esses espaços de uma forma mais orgânica, né, mais produtiva em relação à questão da mobilidade. Como é que o senhor enxerga Recife comparando com outras capitais do Nordeste do Brasil? Eu vou voltar a primeira minha intervenção aqui, quando eu dava palestra nas universidades. Isso é a mesma coisa. A pergunta é essa. E vai para onde esse pessoal? Vai. Não tem espaço para ir. Não tem espaço. Vai invadir outro canto. Teve uma área dessa aí, que eu era da Coab naquela época, que foi invadida no Dia das Crianças. Mano, aí o cara vai na justiça e consegue uma liminar para expulsar o pessoal. Quem tem que expulsar é o governo. Quem tem que ter polícia para expulsar.
porque ninguém vai sair de graça. Pronto. Aí eu, calme-se que eu vou. Foi um dia de sábado, eu me lembro muito. Por isso toda ao redor da área. De calma que a gente vai. Aí eu peguei o carro oficial, chamei o motorista, vamos, que se eu for no meu carro, ninguém vai acreditar. Eu vou como governo. Pronto. Aí fui lá, aí eu disse, olha, eu disse para a polícia, para o tenente lá, que é o responsável lá, o capitão, sei lá. Disse, olha, tem uma intervenção marcada para vocês aí, mas eu vim aqui para dizer que o governador pediu, ou determinou, que desse um tempo. Como já tinha feito isso lá na expulsão dos moradores da ilha, da vila lá ali da BR-232. Desse um tempo. Pronto, aí na semana, eu fui lá para o pessoal do governo que estava tratando desse assunto, e disse, olha, me dê um tempo, eu vou conseguir um espaço para levar esse pessoal. E na hora que eu conseguir um espaço para levar esse pessoal, a gente faz e organiza uma retirada. Agora, eu não faço isso em 15 dias. Tem que fazer as casas, tem que fazer por autoconstrução, não sei o que, tal. A gente consegue evoluir. Agora, digamos, você comparar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem favelas que são íngremes. Você tem... Não chega nem lá em cima. Só chega autorizado pela bandidagem. Aqui a gente não tem isso. Aqui você anda para todos os cantos do Recife. Claro, se você for andar à noite sozinho, não sei de que, tal, você pode ter problemas. Porque o pessoal pode confundir você com alguém da polícia. Ou algum investigador da polícia, alguma coisa assim. Mas não tem esse episódio que a gente tem no Rio de Janeiro. Tem. Ou em outras capitais aí. Tudo é difícil. Agora, tem que ter tempo e tem que ter canto para botar esse pessoal. Não dá para dizer saia e eles não vão sair. Não vão sair. Mas como é que a gente vai solucionar, por exemplo? A gente tem muita cidade, as vizinhas aqui, Jaboatão, Olinda, tá tudo muito próximo da gente. E a gente não tem como levar para que as pessoas possam ir para lá, até porque as pessoas se concentram todas na capital. Verdade. Como é que a política tem que ser? Porque senão a cidade vai ser um caos para você não andar de carro, andar de ônibus, de metrô, de Uber. Vai ser um caos na cidade. Completando essa pergunta de Beto, existe uma integração, existe um diálogo com essas outras cidades, porque o Grande Recife são várias cidades próximas, né? Para que a gente possa ter realmente uma mobilidade melhor, ou cada cidade ainda está isoladamente procurando suas soluções? Há diálogo entre essas cidades próximas? Há diálogo, há. Às vezes não há, não existe. Eu me lembro que a gente criou essa faixa azul. Foi criação aqui do governo de Geraldo Júlio. A faixa azul. Ela foi copiada, a faixa azul, por várias cidades do Brasil todo. Aí tem com o mesmo nome, faixa azul. Tá certo? E nós não tínhamos nenhuma... O que se tinha aqui era uma intervenção ainda muito, muito pequena no tempo de Krause, que ele fez ali na Caxangá. Eu me lembro que na campanha de 82, a gente tinha um panfleto que a gente dizia era a ponte da torre, o corredor da morte, a gente chamava o corredor da morte e aquele corredor da Caxangá, que foi uma ideia no governo de Krause. E a ponte da torre, alguma coisa assim. O corredor da morte. Mano, tempos depois, quer dizer, eu assumi a secretaria, eu fui tentar uma solução para aquela área da Caxangá, que é muito difícil, mas conseguimos alguma coisa. Mas aí eu me lembrei do panfleto que a gente fazia. Quer dizer, hoje a gente estava querendo fazer o que Krause fez no passado dele, tá certo? Na gestão dele passada, como prefeito. Como, por exemplo,
você tinha um pedaço do Rio, da Zona Norte, que era dominado por uma empresa só. Era Pernambuco Construtora, alguma coisa assim. E eles eram dono da Nova Descoberta até o outro lado, era tudo um dono só. Pronto. Agora, a gente tinha dinheiro farto. O que fizesse de projeto, você ganhava o apoio do BNH. Era dinheiro farto. Muito mais fácil trabalhar naquela época do que eu acho que trabalhar agora, porque eu não sei nem como é que está a dificuldade de conseguir dinheiro. Mas, veja, uma das coisas que a gente dizia era que a gente tem que deixar o povo morando onde passa o ônibus. Sim. É uma política de assentamento, etc. E era uma rivalidade muito grande entre os proprietários e os ocupantes daquela área, que era de Nova Descoberta, ali vai até aquele bairro da Guabiraba, grande área. Mas eles tinham uma posse só. E fundaram uma associação chamada Terra de Ninguém, porque diziam eles que aquela terra não era dos proprietários. Né? Aí eu assumi a Coab nessa época. Assumi a diretoria da Coab, não foi a Coab em si. O secretário era José Jorge, que depois foi senador, etc. Uhum. Eu disse que o dinheiro era farto. Aí eu disse, rapaz, eu podia comprar essa área todinha dele e legalizar em nome do povo e acabar com as dificuldades lá. Fiz o projeto, o BNH aceitou, pagou 10 mil lotes, alguma coisa assim, 10 mil lotes. Eram 20 mil, mas 10 mil ainda estavam pagando prestação. Aí você vê, você ocupa essa área assim e dá a essas pessoas um título de terra, pronto. Cada um vai ter sua casa. E quando você faz isso, a casa já melhora. Porque em qualquer canto que você faça isso, já melhora. Porque eu sou dono da terra, você já melhora. Você veja, essa lateral da avenida Agamenon Magalhães, onde você tem uma favela de um lado, favela de outro lado, tá certo? E era uma briga grande, porque tinha um proprietário. Ali já próximo do Tacaruna. Tacaruna, exatamente. Aquela região todinha, muito grande, vai até a Avenida Norte ali. Certo? Bairro de Santa Amaro, né? Santa Amaro, de um lado, Santa Terezinha também, vizinho, e do lado de cá tem Ilha Joaneiro e Chié. Pronto. Essa área toda. E ao longo do tempo, essa área foi toda ocupada por gente pobre. O presidente da associação, na época, era o Coveiro de Santa Amaro. E era uma briga grande, porque havia querendo ficar lá e o pessoal não queria aqui. E tem um instrumento que o pessoal mais dimensão social aí, do ponto de vista financeiro, eles tinham junto ao SPU, que era Serviço do Patrimônio da União. E você podia pedir ao SPU a terra para você. Você podia terra. Mas eu descobri, lá nesse negócio, que tinha uma cláusula que dizia: estas terras que foram concedidas a título precário ou preferencial, 2 títulos, podem ser retiradas, a concessão delas pode ser eliminadas se o governo pedir para fazer programas habitacionais. Aí nós pedimos e conseguimos aquelas terras todinhas. Claro que na época criamos um bocado de problema, mas foi importante, porque agora, o engraçado disso é que o Coveiro, que é o presidente da associação, quem foi que enterrar o dono das terras. O que era das terras, o dono, né? O empresário que era das terras. Doutor João Braga, nas suas andanças pela cidade,
O que é que o senhor acha que está precisando? Qual é a intervenção principal que o Recife precisa hoje? Rapaz, é uma discussão política de tirar os carros da rua. Nada vai melhorar sem tirar carro da rua. E hoje é a praga do Uber. O Uber tem um custo social muito forte. Que eu não sei decorado esses dados, mas quando eu estava na prefeitura, era crescente de uma forma vertiginosa o custo o custo social sobretudo de quem usa moto. 3, 4 meses lá, esperando sair. Ocupa um leito por 3, 4 meses, quando não morre. Os acidentes, né? Os acidentes de motociclistas são tão frequentes. Aí você veja, isso há pouco tempo, né? Porque faz 4 anos que eu saí da prefeitura. Mas a dificuldade que eu tive ali foi essa. Muito grande a dificuldade. Por quê? Porque o povo reagia. Olha, para fazer uma ciclofaixa. No outro dia tinha uma comissão da rua contra a ciclofaixa. Porque achava que a melhor faixa era da rua seguinte. Quer dizer, cada um pensava assim, né? Doutor Braga, eu dou aula. Dizia assim, uma senhora, que eu fiz aqui perto aqui de vocês, do estúdio, que eu coloquei uma faixa de ciclofaixa ali perto do cemitério, Santa Maria. Pronto. Doutor Braga, o melhor canto para fazer isso é da outra rua. Você vai acabar com minha escolinha. Eu digo, olha, vamos ter calma, não sei do que, tal. Eu sempre chamava as pessoas para discutir comigo antes. Comigo e com Tassiana Ferreira, que ainda hoje é presidente lá da CTTU. Mas pouca gente participava dessas discussões. Mas quando a gente plantava, aí, aquela confusão toda, etc., que chega, porque melhor canto é o outro, o senhor vai acabar com o trabalho da gente, eu tenho um escritório lá, eu tenho um consultório lá, e como é que vai parar o carro? A prioridade sempre é o carro, na cabeça de todo mundo. Agora, quando interrompe, quando o carro, como hoje, né, ele assume a prioridade do governo, pronto, aí todo mundo coloca já a culpa do governo. Do governo. Mas se você faz qualquer coisa, eu me lembro recentemente, quer dizer, eu estava na prefeitura ainda, a gente fez 124 quilômetros, só tinha 40. Foi para 142. 124 quilômetros de ciclofaixa. Aí foi difícil fazer. Mas muito difícil, por conta dessa reação. Todo mundo quer a ciclofaixa, mas tem que ser na outra rua. Do outro lado. Do outro lado. Do outro lado. Vamos lá. Me diga uma coisa. Com relação ao arco metropolitano, a gente tem aí as obras que estão em andamento, né? Da BR-101 Norte até a BR-101 Sul, não é isso? Eu acho que 40 e poucos quilômetros. Como isso vai afetar? Isso de fato vai melhorar a nossa região metropolitana, desafogar um pouco mais, principalmente naquela região ali, porque isso acaba reverberando, né? Recife, por ser uma cidade de território pequeno, comparado com outras capitais, você mexe num canto, reverbera no outro. Né? Sempre assim. Qual é a sua ideia com relação ao arco metropolitano e como estão as obras? Eu não acompanho as obras, claro, mas eu tenho muita expectativa favorável em relação ao arco metropolitano. Porque o arco hoje já é menorzinho, já é um arquinho, né? Era no já tempo, foi grande. Tempo de João Câmara, de João Câmara, né? No tempo de Eduardo já, né? Eduardo. Era um projeto desse de integração metropolitana, porque você é muito novo, mas Beto tem um pouco mais de idade. Mas a gente sofria para passar ali em Abreu e Lima. Mas sofria. Oh. E veja o que cresceu.
Essa semana eu fui a João Pessoa, a Natal, e vi, quer dizer, aquele percurso todo que eu fiz muito bom. Não tinha nenhum engarrafamento, inclusive não tinha engarrafamento nenhum em Abreu e Lima, né? Eu passei direto, não tive nenhuma dificuldade de chegar lá em Natal. Mas a gente fica vendo a quantidade de empresas sendo implantadas naquela região da Grande Goiânia ali, né? E interessante, quer dizer, Goiânia foi escolhido ali por Eduardo Campos para dar aquele terreno para a empresa, por conta era fácil de fazer a ocupação, não tinha muita remoção de morro, não tinha nada, dava e já estava pronto. Claro, quiseram fazer um grande investimento para fazer o equipamento, né? Mas eu vou dizer, a quantidade de empresas que está sendo montada naquela região ali é muito grande. Inclusive, boa parte já está indo na área que é da Paraíba, sinalizando que qualquer coisa que houver por aqui, né, vai também ser beneficiado. Me disseram também que boa parte dos técnicos que chegaram para a Philips e para a Hemobras, né? Hemobras está lá, tá aí. Desses técnicos, pessoas especializadas, estão morando em João Pessoa. O pessoal da Jeep também, muita gente da Jeep, mora em João Pessoa. Estão morando em João Pessoa. Então, aquilo vai mudar. Nesses 10, 15 anos, vai ser uma beleza ali, porque já está boa, a estrada está boa. Agora, e tirando esse trânsito de caminhões, né, da própria Jeep e da própria Hemobras, etc., os caminhões tirando dali, você vai ter uma melhoria muito grande no trânsito. A ideia é colocar toda essa parte de trânsito ali, para esse arco metropolitano. E, então vai ser muito mais fácil. Desafogar mais um pouco. Desafoga. Aí, Dr. João Braga, o senhor falou a questão dos acidentes de motos e vem a questão da educação. Educação no trânsito. E eu acho que é uma obrigação do poder público sempre, constantemente fazer a educação, porque é impressionante como os nossos motoristas são, em sua grande maioria, mal educados. Não passam por reciclagens, não deviam passar por reciclagens e tudo mais. O senhor acha também que é um caminho mais forte que devia ser dado pelo poder público? Eu acho que sim. E dá. A própria empresa de transporte do Recife, que é a CTTU, ela faz cursos, dá cursos para as crianças, para adolescentes, dá cursos de prevenção de acidentes, né? Porque é muito caro. O cara foi acidentado e às vezes perde uma perna, tem que comprar uma prótese, demora muito, o governo não tem muito recurso para isso, mas eu vou dizer, viu? Em qualquer momento você tem que criar uma dificuldade. Eu lancei uma ideia. Primeiro falei com o prefeito, a ideia era para reduzir o número de carros na cidade. Reduzir. Quer dizer, como é que você pode reduzir? Singapura faz diferente. Singapura, todo mundo fala assim, mas lá é diferente. Lá é uma ditadura, né? Foi uma ditadura. Tem um velhinho lá que mandava em tudo. E lá é assim, parece que é 2 anos, ele faz um leilão de 300 mil licenças para carro. Parece que quem paga mais tem um carro para andar. Agora, quem não tem carro para andar tem um sistema um sistema muito de boa qualidade de ônibus e metrô. Esse é o problema, né? Melhorar o sistema. Você veja, o metrô daqui é uma desgraça. Quando o metrô quebra, como sempre, né? Como está acontecendo frequentemente, por motivos lá dos próprios motores do coisa,
mas, sobretudo, por conta de roubo de fio. É. Aí em Singapura, o cara se roubar, ele nunca mais sai da cadeia. Tá certo? Então, nesse contexto, o rodízio de placas funcionaria como... eu acho que sim. Eu falei com o prefeito e ele me autorizou. Mas foi uma reação tão grande dentro da prefeitura. Eu me lembro que um dia que eu me articulei com a Câmara, com o vereador João... Qual é o nome dele mesmo? Daqui a pouco eu me lembro. Com o vereador Gilberto Alves. Me articulei com ele, que ele tinha um projeto semelhante para esse. Eu digo, vamos fazer as coisas conjuntas aqui, com o apoio da prefeitura, tá? Mas antes eu falei com o prefeito, que eu sabia que ia ter muita resistência. Aí o prefeito disse, vá tocando, se você conseguir isso aí, é bom. Na pandemia a gente já teve, né? É. Foram poucos dias. É. Mas eu vou dizer, eu não sei quanto é que eu poderia resolver isso, tá certo? Porque tem que pensar também, tem muita gente que trabalha, usa o carro para trabalhar. O Uber, né? Hoje virou... O Uber hoje deu uma melhorada geral, tá certo? E a gente não pode só dizer, o Uber pode. Todo mundo vira Uber. Aí, mesmo que não saia, você tem que ter uma regra que seja fácil para o pessoal, a população entender que a gente não está fazendo apenas uma loucura. Mas eu vou dizer, a gente quando chegou no dia da votação da Câmara, aí ele me chamou, o prefeito me chamou, estavam lá todos os secretários da mesa, assim, em volta dele, assim. Aí eu entrei, bom dia, ia ser votado à tarde. Aí começaram assim, não, porque isso não dá certo, a minha empregada disse não sei de quê, o funcionário não sei de quê, papai. Cada um tinha uma explicação de um problema pessoal dele. Não sei administrar um negócio desse. Eu digo, eu sabia que ia ter isso, eu sabia que ia dar nisso. Porque eu vou jantar, eu vou conversar, eu vou almoçar num restaurante, daqui a pouco chegou uma pessoa e diz assim, como chegou, me lembro muito bem desse caso que eu fiquei contando. Chegou e disse assim, olha, por que o senhor é contra a gente? Duas mocinhas bem bonitinhas, ela com o pai. Por que o senhor é contra a gente? Não contra. A gente, quem é a gente? Disse, não, porque o senhor quer tirar os carros da gente da rua? Eu digo, estou querendo. Não sei se vou conseguir, mas estou querendo. Porque a qualquer momento isso vai acontecer. Algum governador, algum prefeito, qualquer coisa vai ter a coragem de fazer o que eu estou querendo fazer. Agora, tem outra coisa, né? Se eu crio uma regra, que eu não sei qual é a regra ainda, dizendo para ela, se eu crio uma regra que me permita fazer isso, eu faço com muita transparência, e não pode ser somente assim, fazer uma regra que o cara tem 2 carros, então funciona um, o outro não funciona. É alguma coisa mais clara, que possa, mais discursiva, que atenda os interesses da cidade como um todo. Aí pronto. Doutor João Braga, o senhor falou na questão do metrô. Tá aí a polêmica, né? O metrô vai ser privatizado, mas não sei. A alternativa do metrô crescer, como ele pode crescer, como ele pode, lógico, esquecendo a questão do sucateamento, né? Está sucateado, mas olha, vem uns vagões novos, vem tudo bonitinho e tal, mas para onde vai crescer o metrô do Recife? Eu acho o seguinte, Recife é diferente de outras cidades, porque é muito diferente. Nós temos aqui uma população pequena, mas que reclama bastante, que é a classe média, com algum poder mais estruturado financeiramente. Esse pessoal que perguntava por que o senhor tem raiva da gente. Eu não tenho raiva de ninguém, mesmo. Eu só estou querendo fazer o meu trabalho, quer dizer, dando umas propostas. A dificuldade que eu tive, toda essa, de fazer as ciclovias, foi muito grande, porque a reação era muito grande. E eu fazia o seguinte, antes, eu botava nos nossos
nas nossas meios de comunicação, que ia ter isto. E estava aberto para discussão a partir do dia tal, que eu mesmo participava da discussão. Era um pouquinho de gente que ia lá. Eu me lembro quando eu fui fazer aquela mudança ali no Esporte Clube do Recife, que mudou ali. Sim. Né? Lá pra... Dá essa boa viagem por ali, por... Exatamente. Pronto. Aquela mudança que fazia ali, a reação foi muito grande. Aí eu abri uma plenáriazinha para todo mundo ali da rua. Não, foram 3 pessoas para participar do debate. Ninguém mais queria participar. Agora, depois de implantado, aí a reação, porque muda, né? Eu posso parar de um lado e do outro da rua. Então, de repente, eu só pode de um lado, o outro não pode mais. Né? Desses casos, eu vi um muito interessante, foi uma senhora que morava numa transversal ali de Boa Viagem. Ali. E só pediu uma reunião, concedi, claro. Aí ela disse, eu vim aqui reclamar o seguinte, meu filho vai fazer 18 anos. 18. E eu já estou comprando um carro para ele. E vou dar de presente. Onde é que ele vai parar o carro? Não, porque a garagem não suporta mais de um carro. Só tem direito a um carro. Na rua, né? E a senhora dá outro presente a ele. Não, mas eu quero dar um carro. Posso dar, eu quero dar. Agora, o senhor está tirando esse meu direito de dar um carro ao meu filho. O senhor quem está tirando? Eu digo, se a sua interpretação é essa, então que assim seja. Agora, não fiz isso para dificultar a vida do seu filho, não. Não fiz isso, não. Agora, se eu tivesse uma sobra para dar a cada filho um carro... Eduardo, como o senhor mesmo falou com relação... Veja, não se abrem ruas, né? Não tem condições mais, né? E se vê de carro hoje de forma desproporcional a abertura de novas vias. O uso da tecnologia, né, de aplicativos, onde possa melhorar um pouco o trânsito e a mobilidade, isso foi debatido, foi discutido? Há realmente avanços nesse sentido de sinais, né, sincronizados e já inteligência artificial, enfim? Já. Eu me lembro muito quando eu fiz uma mudança e errei para colocar o ônibus também ali naquela rua que sai naquela rua de Boa Viagem ali. Você, dessa ponte... Domingos Ferreira? Domingos Ferreira? Não, Domingos Ferreira... Voltando. A Colando Bandeira? Não é Colando Bandeira, é a outra. Eu digo aquela... Antônio de Góes. Antônio de Góes, tá. Pronto. Lembra ali? Qual foi o erro que eu dei? Eu coloquei a faixa azul logo depois das férias. Certo. As férias todo mundo anda. Quando você tem férias, aí o governo está de férias, mas sobretudo os colégios estão de férias, aí os pais não estão, os pais e mães não estão tendo. Fica mais folgada a cidade. E ali, rapaz, foi uma pressão em cima do prefeito, de alguns amigos dele que moravam ali na beira-mar. Porque, de repente, você teve onde passava o ônibus, já era a rota do ônibus, e, de repente, eu fiquei sem... Uma faixa. Com a faixa, o resto ficou tudo igual. Mas aquela faixa era do ônibus. Uma senhora me ligou dizendo, doutor Braga, até que enfim teve um cara que teve a coragem de dominar os ônibus aí, botando só num canto só. Aí eu não quis dizer que, olha, não era bem assim. Não foi para isso que a gente fez a faixa azul. Fez a faixa azul para o carro não andar nela, né? Não andar nela. O automóvel não andar nela. Mas, quer dizer, há uma vontade da população de tirar tudo para o carro poder circular normalmente. E se isso foi no passado bom, ou nunca foi? Se no passado não era muito dramático como é hoje, diferente. Porque você tem
tem uma... Aí ela dizia, como é que eu vou dar meu carro? O carro que eu quero dar ao meu filho. Tu vai parar o carro aonde? Não sei. Por quê? Porque o senhor tirou a faixa da rua, uma faixa, proibiu, numa dessas faixas, não poder parar carro. Eu digo, eu não sei como é que resolve um negócio desse. A senhora está com dinheiro folgado, poderia mandar esse menino para fora, estudar fora, ele lá ficar lá estudando fora, depois ele voltar daqui a 3 anos, 2 anos, ia gastar o preço de um carro. Mas aí é uma decisão sua, né, minha? O senhor recebe muita ligação, conversa com a população e com o empresário. Com a questão de... Reclama muito de congestionamento. Isso acaba com a produtividade da cidade. O empresário, como é que ele... Ele tem seus direitos, né, de ficar reclamando, mas também, digamos, os projetos maiores do empresário recentemente foi ali na Zé Estelita. Sim. Né? Zé Estelita. Como é que você pode compensar o cara fazer aquele com quantidade de apartamentos e tudo que vai ficar ali no... Vai ficar bonito, inclusive, porque eu dizia assim, quando me criticavam, eu dizia, eu cheguei aqui em 71, estou há 50 anos no Recife. Eu nunca coloquei um pé meu dentro daquele terreno. Pronto. Então, um pé, para fazer qualquer coisa. Nunca coloquei. Como é que eu vou tratar com aquele negócio como uma coisa tão especial como vocês querem tratar? Não. O que a gente tem que fazer são as ações mitigadoras que compensem aquelas intervenções, como nós fizemos. Na época, nós tivemos aí cerca de 82 milhões de reais, de ações mitigadoras. Inclusive, essa que está sendo começada agora é de fazer um canteiro de ponta a ponta, um jardim. Olha, aquelas 3 faixas, 3 ou 4 faixas, 2 e 3, 2 de um lado e uma da outra. 3 em uma. Aquelas faixas que você vai levar para carro. Você vai tirar aquelas faixas todinha dali e ali vai fazer um parque. Um parque linear. Uma área verde para a população. Vai ser muito bom. Então, e essas faixas que tem hoje estão sendo feitas dentro do terreno dos empresários. Foi muita coragem o pessoal começar a fazer essas coisas. Porque foi muito dinheiro. E passaram 10 anos, parece, 8 anos, para que pudesse atender todas as demandas judiciais das ações que foram feitas contra a compra do terreno. Cadê? Eu comprei isso há 10 anos. Estou fazendo um projeto aí milionário, com vocês botando uma carga de ações mitigadoras muito grande. E é verdade. Agora, veja, quando eu falei a você de que tinha feito no Antônio de Góis, logo depois das férias. Das férias. Né? Então, o cara media o seu tempo de permanência ali nos semáforos, media a partir do que estava sendo usado. Ou seja, a partir do estágio daquele momento. Ou seja, você estava com o trânsito fluindo muito bem. E a carga de pressão em cima do prefeito foi muito grande, porque nós fizemos aquela faixa azul de um lado. Mas já tinha uma faixa azul de um lado. Não tinha faixa azul que proibia que os carros pudessem transitar por aquela faixa. Mas não foi aquilo. Agora, o erro que eu dei foi ter implantado aquele negócio logo depois das férias escolares. Aí o cara mede com as facilidades que ele tinha uma semana antes, com muita... Com o trânsito mais cheio. Aí foi muito, muito pesado. Mas nós fizemos a implantação. Eu dizia, prefeito, a gente só está... Agora você veja o que é tecnologia. Aí
nós soubemos que tinha uma tecnologia que podia listar no aparelho do celular, do laptop, 10 semáforos. E nesses 10 semáforos, ele dava o tamanho, a partir do tamanho trânsito, né? Da fila. a metragem Da metragem. do engarrafamento, da retenção, ele redistribuía os semáforos, redistribuía o tempo. Perfeito. A gente foi lá, eu me lembro que eu fui lá bem cedinho, 7 da manhã, eu, Tassiano, né? A gente medindo, mudando para aqui e acolá, a gente já tinha alguma ideia do que fazer, para ver se tirava um pouco a pressão. Aí, a gente começou a estudar e verificou que nós tínhamos uma outra complicação. Qual era? A BR-101 estava em obras, a Imbiribeira tinha obras também. Então, porque quando o carro vem dessas, como você falou, dessas metropolitanas, das cidades metropolitanas, aí ele escolhe, eu vou pela BR, ou eu vou pela Imbiribeira. Quando você trava a Imbiribeira e trava a outra, vai ter que ir para Boa Viagem. Aí pronto, aí ficava com... Aí o que é que a gente fez? Não, vamos aumentar o tempo vermelho, lá em Jaboatão, e distribuir para o carro vir com mais facilidade, né? Ele vem com mais tempo, e diminuiu o tempo na Antônio de Góes. Pronto, e nós fizemos isso. Quer dizer, claro que não discutimos com o prefeito de Jaboatão, para ele não dizer aqui não. Eduardo, faz a nossa última pergunta, já está no final aqui do Vamos lá. do nosso... Veja, doutor João, e com relação aos próximos 10 anos, enquanto não chega por aqui o carro voador, que a China está experimentando aí nas suas grandes cidades, enquanto não temos ainda o carro voador, quais são, de fato, o senhor já falou muito, mas assim, mexe com a qualidade de vida das pessoas. Verdade. Não é? A questão do trânsito, da mobilidade, isso está mexendo com a qualidade de vida das pessoas. Como deixar a cidade mais fluida, mais humana com relação a essa questão? Porque a gente percebe o estresse nas pessoas, né? Do atraso, do transporte coletivo, que o senhor falou, a questão do metrô. Quem está no carro sofre tanto quanto, quem está no ônibus, enfim, até de moto também, a questão dos acidentes, a falta realmente de educação que Beto tocou aqui, que precisa ser melhor explorada, enfim. Quais são as mensagens, podemos assim dizer, dos próximos 10 anos que o senhor daria para quem está cuidando disso? Digo, primeira coisa era o metrô. O metrô, ele é fundamental. Quando o metrô trava por roubo de fios, Falta de manutenção. o próprio equipamento do metrô está totalmente fora de uso, em comparação a outras cidades que começaram a fazer melhor esse negócio antes do que a nossa. Né? São Paulo começou a fazer em 1883, alguma coisa assim, 1800. Quer dizer, teve a primeira linha de São Paulo, a primeira linha de trem de urbano foi em São Paulo, foi para 83. Você veja a diferença que a gente tem do resto do país. Mas o metrô é essencial. Agora, governo sai e governo entra e é a mesma cantiga. E me permita, doutor João, com relação a Agamenon Magalhães, né, que é outro grande problema da gente. Tinha essa ideia, né, de um metrô ou algo que pudesse transitar por cima do canal. Isso aconteceu, esse estudo, é viável? Aconteceu. Não, primeiro, para fazer qualquer coisa em cima de um canal, você vai ter o seu fígado arrancado em qualquer canto da cidade, né? É difícil fazer. Em Recife não faz, não. Agora, nós fizemos uns desenhos, assim, apresentamos o Eduardo, na época de Eduardo Campos, que ele era muito focado nas coisas, era para resolver as coisas, né? E ele apresentou uma ideia, o governo apresentou uma ideia de fazer 4 viadutos para dar algum assento para a classe média. Ele topava fazer alguma coisa, porque a gente ia fazer lá em cima, ia fazer o nosso projeto
contratado até pelo Jaime Lerner. Ele veio aqui em Recife, a gente conversou muito com ele, mas já estava velhinho, ele morreu já, né? Estava velhinho. Era uma equipe dele. Veio aqui, passaram uns 2 ou 3 meses aqui fazendo esse estudo. E quando chegava aqui dos pontos mais vulneráveis da Agamenon, aí nós tínhamos uma solução de subir o ônibus, subir o viaduto do ônibus, mas só o ônibus, só subir ali o ônibus para dar mais tempo ao usuário do ônibus. Agora, aí não fez. Foi uma polêmica muito grande com esses viadutos que ele queria fazer, que nós éramos contra. Mas ele era governador, né? E tinha força. E quando ele queria mesmo e tinha que fazer. Pronto. E foi assim que essa proposta que ele mesmo assim fez, desenhou assim em cima do birô dele. Passa assim, quatro, tem que dar alguma coisa para a classe média também. Vocês só querem dar para a ideia dele. Mas não vingou. Muita reação. Inclusive porque você faz ali você faz um viaduto, por exemplo, ali onde é os fundos do ali Agamenon com aquele negócio tem o lanchonete ali da McDonald's. Sim. Né? Aquela rua ali. Clube Português. Junto do clube, antes do Clube Português. Por ali, então. Nos fundos do Clube Português. Português também é dali, né? Por ali. Né? Tempo de carnaval, etc. Você tem uma entrada por ali. Aí, você faz ali uma reação muito grande da população, né? Porque aquele viaduto, que você faz um viaduto assim, você acaba com aquelas moradias à esquerda. Certo. Vê o que se fez lá no São Paulo, né? Que acabou com aquela... Destruíram agora, né? No Rio. Como é que chama? Aquela que... Não sei qual é. Também não me recordo qual é. Você passou o viaduto, passa praticamente na sala da pessoa. Então você empobrece muito aquela região todinha. Você fazer isso em 4 regiões é muito difícil, porque há uma reação muito grande da população. Joaquim Francisco, quando foi governador, foi ele quem bancou a obra do Tancredo Neves. Sim. Né? Mas quando você desce as pernas do Tancredo Neves, já tem um funil. Funil. Foi por isso que nós fizemos, no tempo de Jarbas, eu era secretário de infraestrutura, nós fizemos o túnel. Um túnel. Deixa eu agradecer aqui a Dr. João Braga, mas antes da gente terminar o programa, Eduardo, faça aqui os nossos agradecimentos. Apoio aqui, obrigado pessoal, mais uma vez, pelo apoio. Alphaways XP Investimentos, CDS Sistemas, a Contar, empresa de contabilidade e assessoria tributária, Cultura Inglesa, a Delta Café, a Óculo e a Parladele. Muito obrigado, pessoal, pelo apoio ao nosso podcast e muito obrigado, doutor João, pela atenção, pela sabedoria e por essa história de tantos anos à frente de coisas importantes da nossa cidade, principalmente essa questão que é o nosso tema, mobilidade e trânsito. Ok. Muito obrigado, doutor João Braga. Valeu, Eduardo. Muito obrigado aí ao nosso telespectador. Semana que vem a gente está de volta aqui. Repetindo, salve, compartilhe, se inscreva no nosso canal, manda uma mensagem falando sobre o nosso programa de hoje aqui com o doutor João Braga. Tá joia? Muito obrigado. Grande abraço.